Olá, queridos, bom dia. Como vão? Tudo bem? Meu nome é Augusto, essa é a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Hoje, dia 2 de outubro, dia da votação. Espero que todos votem em paz, que todos tenham um bom dia, que essas eleições corram em paz, né? Enfim, dentro do nosso módulo, né, que se chamou Deus e a Humanidade, né, uma série de estudos baseados aqui no Verdades Essenciais da Fé Cristã. Hoje, a aula de hoje é sobre pecado. O pecado, largamente conhecido de todos, uma palavra de uso dentro dos círculos religiosos e fora, né, dentro entre as pessoas que conhecem as Escrituras e as pessoas que não conhecem, é a ação humana de não conformidade com a lei de Deus. É isso. É disso que se trata pecado. Agora, uma questão que é mais profunda é quem são os pecadores? Quem peca? Vamos às Escrituras? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tudo bem? Está claro? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Esse todos são todos, todas as pessoas. Todas as pessoas que você conhece, que eu conheço, eu, você, todos nós. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por que lei nós somos justificados? Lei das obras? Das atitudes? Não, não. Pelo contrário, pela lei da fé. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os vários conceitos abordados aqui. Bom, o pecado ele é sempre a combinação de pelo menos 3 fatores, né? Existe no pecado sempre uma atitude de omissão, uma atitude de transgressão, né? Aquilo que se deixa de fazer e aquilo que se faz. E o pecado é sempre uma atitude irracional. É uma decisão de fazer errado ou uma decisão de omitir o certo. Né? Ainda que, geralmente, o pecador diga que não é uma decisão, mas eu estava distraído, né? Que é um ponto de saída, né? Do pecador, mas Deus conhece os corações e as mentes, e se for o caso de uma ação efetivamente racional, trata-se de pecado. Conforme temos mais conhecimento e consciência, e conforme Deus fale ao nosso coração, normalmente descobrimos mais pecados em nós. Pecados por omissão, transgressão, pecados materializados ou apenas imaginados, que nem por isso deixam de ser pecado. O pecado merece a morte do corpo e da alma, pois é uma ação que ignora Deus e quer colocar a vontade humana acima da decisão divina. Por graça dele, por graça de Deus, ele não nos destrói, nem permite que, por causa do pecado, seja destruída a nossa justificação pela fé. Quem é o homem que peca? Né? Que são todos. O homem tem uma natureza pecaminosa, que nós já abordamos nisso, né, na aula passada, a carne, né, aquilo que as escrituras chamam de carne. O homem tem um chamado inato para buscar Deus, né? Deus fala ao seu coração naquilo que nós chamamos aqui de revelação imediata de Deus. E o homem tem, conforme Deus confere o dom da fé, podemos conhecer uma condição santificada, oposta à condição da carne, oposta
a natureza pecaminosa? Através da ação vivificadora do Espírito Santo. Uma palavrinha, ou melhor, um conceito que também faz parte, pessoas que conhecem as Escrituras e pessoas que não conhecem as Escrituras ou que não lidam com as Escrituras usam essa palavra, esse conceito, né, livremente, e muitas das vezes as pessoas não sabem o que ele quer dizer. Pecado original, o que quer dizer? Tem a ver com ficar pelado, tem a ver com usar uma folha de bananeira, né? Aquelas imagens infantis, né? Do paraíso. Do que tem a ver o pecado original? O pecado original, melhor dizendo, as pessoas, desde a queda do paraíso, desde a queda de Adão e Eva por desobediência, nascem com uma natureza pecaminosa. Foi por desobediência que o homem incorporou essa sua natureza pecaminosa, a natureza de desafiar Deus, de ir contra Deus, né, de desobedecer. E é esse que é o pecado original. Né? Não é alguma coisa relacionada a sei lá o que, a ficar, a usar ou não usar uma roupa certa, enfim. Seria muito fácil, né? Ainda sobre o pecado original, vamos conferir nossa confissão de fé de Westminster, né? O que ela diz? Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia de Satanás, pecaram ao comer o fruto proibido. Porque era alguma coisa original? Porque era alguma coisa especial? Talvez, mas basicamente porque Deus havia proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus, servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua glória. Esse pecado não foi uma perda de controle de Deus do paraíso, não. Deus permitiu essa queda para a sua glória, né? Sabendo que o homem teria uma salvação, né? Sabendo que já havia um caminho para a salvação através de Cristo Jesus. Por este pecado, pelo pecado da desobediência, eles decaíram da sua retidão original e comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos em todas as faculdades do corpo e da alma. Confissão de Fé de Westminster, artigo 6. Novamente, todos estão debaixo do pecado. Né? Ah, não, o pecado é aquele lá de outro cara de outro país que fala uma língua que eu não sei o que é, e porque eu não entendo eu digo que ele é pecador, ou então é o cara que gosta de, sei lá, da cor Y ou da cor Z. Imagina. Todos estão debaixo do pecado. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. E esse seria o nosso fim da linha se não fosse Cristo, se não fosse a morte e ressurreição do nosso Senhor. Romanos 3, né? De 10 a 12. Um conceito que pode aumentar aqui a nossa aula em termos de conhecimentos é um termo que vem lá da Reforma, que é o conceito depravação total. O termo depravação total surgiu na Reforma e pode nos situar dentro de um debate filosófico. A corrente de pensamento humanista, que inclui, na verdade, uma série de correntes de pensamento, uma série de filósofos, que a gente, para facilitar a história, chama de humanista, porque tem uma determinada característica, a gente pode qualificar o seguinte: a corrente de pensamento humanista pensa o ser humano como essencialmente bom, que pode ser mal por causa de condições externas desfavoráveis
mas, enfim, de condições externas e ou transitórias, condições que podem passar ou não, né? Condições transitórias, né? O mau humor, não. O homem é essencialmente bom, mas no dia que ele está de mau humor, no dia que ele está sem dinheiro, no dia que ele está chateado, não. Não é disso que se trata a nossa fé. O cristão reformado sabe que o homem, como velha criatura, é irremediavelmente mau. Porém, o ser humano pode, pela graça de Deus, e não pelos seus próprios meios, pela graça de Deus, aceitar a condição de nova criatura e fazer as boas obras, e se afastar do pecado. O homem como nova criatura transformada pela graça de Deus. O homem como velha criatura é irremediavelmente mau. O homem como nova criatura, o que ele é em relação ao homem como velha criatura? Ele tem uma pequena diferença que faz toda a diferença. O homem como nova criatura não está sob domínio do mal, mas precisa diariamente reafirmar, escolher e praticar as boas obras. E aí eu destaquei para a gente terminar vários versículos, vários versos dessa passagem que é Efésios 2, é conhecido de muitos, né? Vamos a ele. Ele, Deus, vos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos. Essa é a nova criatura que nós podemos ser, e a nova criatura que se afasta do pecado. Entre os quais todos nós andamos outrora. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, de Deus, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Temos acesso às boas obras porque fomos criados, na verdade, renovados, renascidos em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão criou, né, para que andássemos nelas. Faltou aqui um criou aqui. As quais Deus criou. De novo aqui faltou, puxa vida, ou fez ou criou, agora eu não lembro ao certo. Pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão fez, né, ou criou, para que andássemos nelas. O mal vem da velha criatura, né? Mas renascidos e renovados, podemos fazer as boas obras. As boas obras são de quem? São nossas? Não. Se fossem nossas, seriam mais. As boas obras, na verdade, são aquelas que Deus preparou para nós. E é a elas que nós podemos nos dedicar e deixar para trás a velha criatura com o seu pecado. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje foi um pouquinho mais longa, mas devido ao tema. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Até semana que vem.